Amém. Louvado seja o nome do Senhor Deus. É muito bom poder estar na igreja a qual Deus tem confiado em nossas mãos para esse tempo, sabendo que é Deus que tem nos sustentado. Eu uso esse momento para falar que Claudinha está bem em Santa Catarina, lá está bem frio, previsão de retorno, o voo para chegar aqui aproximadamente às 19h30. Estou em oração porque hoje é a nossa ceia também, né? Então a gente está nesse processo aí para entender o que Deus vai fazer, mas eu sei que o tempo de Deus é perfeito. A família tem perguntado, nós vamos ficar, e entrega no altar de Deus. Então eu estou muito feliz com tudo que Deus tem realizado na nossa vida. Muito obrigado. Eu quero orar mais uma vez com vocês. Ano passado eu fiz algo parecido que penso e pretendo fazer hoje. Talvez um pouco diferente de tudo que você tenha ouvido de missões, mas interessante, porque eu entendo que chamado missionário é muito mais do que às vezes nós compreendemos, às vezes o que nós divulgamos. Mas me permito orar, e eu agradeço pelo Robert, né, e pelo Guilherme, Robert e Guilherme fazendo a direção aqui do culto nessa manhã. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome nós damos glória. Grato por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor continuará fazendo na nossa vida. Renova a nossa força, nos dê o sustento. Senhor, abra, Senhor, os nossos ouvidos e prepara o terreno fértil do nosso coração para ouvir e nos alimentarmos da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Desde quando eu me entendo por gente, eu percebo que tudo aquilo que uma pessoa quer fazer, ela faz no intuito de ser bem-sucedida. Bom, vamos lá. O pastor Alexandre Santiago toca saxofone. É um sonho que eu tenho. Eu acho muito lindo, né? Até pela cor do sax e tudo. Mas eu não sei fazer. E se ele me emprestar ali, não vai sair. Mas ele se dedica para que seja o melhor som, a melhor forma. O ministério de adoração, os departamentos dessa igreja, o ministério dessa igreja. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa que não tinha vontade de obter êxito. Um missionário que queria que todo mundo morresse, queria que desse tudo errado, mas Deus mudou essa realidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar nessa manhã com você. É sobre algo que vai além da minha expectativa, vai além da sua expectativa. É o que Deus tem para a nossa vida. Eu vou falar de Jonas, um missionário que obteve êxito em sua missão, mas não fez o que queria fazer. Aprendeu de forma dura a ser obediente à voz de Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o real sentido de missões e o que eu preciso fazer para ser de fato usado pelo Senhor. O tema da mensagem é um questionamento para cada um de nós nessa manhã. Fazer missões é realizar o meu querer ou aprender a obedecer? Eu peço que você possa repetir isso. Eu peço que possa, você, meu irmão, minha irmã, se você quiser, repita na sua mente. Fazer missões é realizar o meu querer ou aprender a obedecer? É sobre essa realidade. Abra a sua escritura sagrada, no livro de Jonas, o primeiro capítulo, versículos 1 e 2. A minha leitura está na Bíblia de Genebra. Eu acho que vai ser projetada a NVI. Ano passado eu peguei o mesmo texto, com pontos um pouquinho diferentes. Diz assim a palavra do Senhor. Lá na Bíblia de Genebra está escrito: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículos 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como é que está a sua tradução, mas a palavra do Senhor diz que Jonas, você vai lá e clama contra aquilo que eles estão fazendo.
E aí que nós vamos começar a entender todo um cenário. Apesar do desafio, Jonas não queria seguir, clama contra aquela cidade. Bom, o que eu aprendo e desejo compartilhar com vocês nessa manhã, não é sobre o que eu quero, é sobre o que Deus quer para a minha vida. Não é sobre o que você quer, minha irmã, não é sobre o que você quer, meu irmão, é sobre o que Deus quer para a sua vida. Já falei isso e vou repetir. Muitos se iludem achando que missões, o chamado missionário tem o início de Deus te enviar para algum lugar, e isso não é verdade. Isso não é verdade, e nós vamos identificar aqui mais uma vez que não é verdade. Deus não quer simplesmente te usar. Deus não é um Deus que pega você, utiliza como instrumento, uma ferramenta, depois te lava e te coloca ali para secar. Não, Deus não quer simplesmente usar o filho, a filha dele. Deus deseja te curar. Sim, Deus deseja trabalhar um processo na sua vida. Deus deseja trabalhar no seu coração, para que você seja abençoado, e para que famílias sejam abençoadas por você. Então, a chamada, o chamado, a visão missionária vai além de que eu vou em tal lugar, eu vou em tal região. É o trabalhar de Deus no seu, no meu, no nosso coração. O chamado missionário não tem o seu início em um campo missionário. O chamado missionário tem início no teu cardio, no meu cardio, no nosso coração. Deus quer trabalhar no nosso coração. Observe de forma muito atenciosa o que Deus começa fazendo com Jonas. Ele começa trabalhando no coração de Jonas. Meus queridos, eu vivo realidades hoje no Rio de Janeiro, em alguns lugares a qual Deus tem me levado, que nós temos falado de visão missionária e do amor de Deus para tanta gente, e Deus tem falado no meu coração: filho, fala para a minha igreja ser curada. Às vezes é um rodízio, parece que coloca antigamente no ônibus era assim, é catraca o nome, aquela roleta. Entra um por um lado e sai pelo outro, porque na realidade nós precisamos ser tratados, curados, lapidados pelo Senhor. Esse é o verdadeiro evangelho da cura, da restauração, do amor. Deus fala com Jonas, filho de Amitai: vai à cidade de Nínive, clama contra essa cidade, porque a maldade desse povo já chegou ao meu coração, a maldade desse povo já chegou no meu altar. Jonas se apronta e foi para uma direção totalmente oposta, e vocês conhecem, a grande maioria conhece desse texto. Nós sabemos que o fator ali apresentado era que Deus trabalhava em visões regionais. Quando Jonas vai para outro lado, ele entendia naquela época a interpretação da visão do agir de Deus era em determinados locais. Deus está agindo aqui, lá naquele lado não está agindo. Naquela zona portuária Deus não está agindo. Então Jonas foge no intuito de fugir muito mais do chamado de Deus, mas de fugir do próprio Deus. Jonas se apronta e foi para a direção oposta. Nínive era a capital do Império Assírio. Assírio, você vai identificar isso no livro de Reis, o fator histórico. Motivos Jonas tinha diversos, porque Jonas sabia que o seu povo sofreu. Esse povo foi machucado, esse povo foi torturado, porque esse povo fez a família de Jonas passar por dificuldades. Aqueles que antecederam Jonas sofreram. Então esse povo, tudo que está vivendo é um castigo, e que bom que isso aconteça. E que bom que esse povo venha sofrer e continue sofrendo, porque eu quero falar uma coisa, Senhor Deus: esse povo fez a minha família, fez os meus antepassados serem escravos. Eu falei para alguns hoje, no momento de oração, eu acordei com a palavra apartheid. Falei: meu Deus, quando eu acordo com essas palavras, eu falei: Senhor. E você sabe que isso aconteceu na África, momento de separação entre brancos, pretos, negros, e às vezes nós agimos há menos de 100 anos com naturalidade sobre isso.
Meus irmãos, qual o chamado que Deus tem feito para a gente nesse tempo? O que Deus tem falado ao nosso coração é muito difícil. Talvez o fator seja um fator político, eu já vou falar para vocês. Um posicionamento, um direcionamento, uma busca do que realmente Deus quer para a nossa vida. Mas você vai falar, pastor, eu vou te falar uma coisa. Esse povo fez a minha família sofrer no passado, então agora não tem sentido algum. Não faz sentido nenhum, pastor, eu continuar, porque eu vou pregar para esse povo que me fez outrora sofrer. Será que é isso mesmo? Será que é essa a realidade que Deus quer para a minha vida? Nínive era a capital do Império Assírio, que conquistou Israel 722 anos antes de Cristo. Sim, motivos Jonas tinha diversos para não fazer aquele povo ouvir da palavra de salvação. Jonas foge da missão dada pelo próprio Deus. O objetivo era ir mais distante do que podia. Sendo assim, ele foge do chamado de Deus e foge de Deus. Às vezes podemos cometer o mesmo erro, sabia? De fugir do que Deus tem para a nossa vida. Me permita, e está sendo gravado e projetado. Os evangélicos brasileiros correm o risco de cometerem o mesmo erro. Vou falar de novo para essa geração, a qual amanhã depois vai me machucar. Vou fazer isso mais uma vez, porque depois eu vou ser decepcionado, vão me decepcionar. Vão levantar falsos testemunhos sobre a minha vida. Meu irmão, minha irmã, o chamado de Deus para a nossa vida vai além disso daqui. E se nós tivéssemos essa consciência, eu digo nós numa coletividade, a igreja do Senhor teria todo o compromisso de cada domingo ser mais um domingo que Deus nos concede para avançarmos e fazermos a diferença. Nós precisamos entender isso. É uma realidade hoje, é uma realidade contundente. Gente, pessoas estão gritando por misericórdia. Gente, você liga a televisão e você percebe isso. Só que Deus está te mostrando nessa manhã que fugir não é a solução. É preciso encarar, meu irmão. Às vezes a gente está tão acostumado em ouvir sermões, e aqui que o pastor passa o púlpito com uma certa facilidade, às vezes fica, é mais um. E é impressionante, eu comecei a pegar um papel e começar a criar estatísticas das mensagens a qual eu prego, que passa uma semana, e quando a pessoa vem falar, eu já pego o papel e falo assim, mas o pastor falou isso, olha aqui. A mensagem que foi pregada estava aqui, olha aqui. Nós perdemos a visão, ou talvez a reverência, que olha só, Deus está falando. Atenção, isso vai servir talvez para uma chave para virar daqui a pouco na tua vida. Aí eu escuto assim, eu estou sofrendo tanto e não sei o que fazer. Aí eu paro e penso, é sério? Não. Isso foi falado, isso foi direcionado. Deus tem mostrado. E aí é que eu falo que os servos e as servas do Senhor estão sucumbindo, porque essa realidade surge e a gente, na hora de se posicionar, a gente fala, eu vou orar. É sério. Claro que tem que orar, mas quem é que vai agir? Estava vendo a dor e sofrimento do casal que vai celebrar seu casamento daqui a uma semana, e teve que viver a realidade de passar num cortejo fúnebre com seu avô, e eu tenho que pleitear o direito do meu avô ser enterrado de forma digna. Mas foi ali, aqui nem tanto. Meu irmão, minha irmã, essa realidade é gritante em nosso meio. Essa rua tem que saber que essa igreja está aqui como voz profética do Senhor para apagar fogo. E nós temos que avançar. Nós precisamos ter esse compromisso. É muito mais do que uma atividade religiosa toda quarta e domingo. É a entrega da nossa vida. É o que Deus tem falado ao nosso coração. Isso é missões. Essa é a visão missionária a qual Deus tem colocado no nosso coração. Talvez o vento contrário possa sinalizar que você não está no caminho correto.
Talvez a dificuldade de sempre começo e dá tudo para trás. Essa semana uma pessoa chegou e falou assim, eu falei, está tudo bem? E a pessoa não é membro da igreja, então eu posso ficar tranquilo para falar? Não é no arraiar cristão, então eu posso ficar tranquilo? Não, não está bem não, pastor, não está nada dando certo. Pensei eu em alguns segundos. Eu olhei e falei, você entregou sua vida para Jesus? Depois a gente conversa. Nós temos a resposta, nós temos a solução para a nossa vida, para as nossas dores. Eu quero te falar uma coisa, Netflix não vai suprir a carência do teu coração. Tem hora que Deus permite que falta a luz, a Netflix não seja renovada, para que você venha prostrar os seus joelhos, abrir a Bíblia e ouvir o que Deus tem para falar contigo. Ah, que tempo bom aquele tempo que era na lamparina. Era um tempo de você mergulhar dentro de si, falaremos disso. Deus trabalhou isso em Jonas. Meu irmão, minha irmã, você não sabe mais o que fazer, você não sabe para onde ir, você não tem perspectiva de vida, você não encontra motivo e nem felicidade para prosseguir. Ouça a palavra do Senhor. É necessário tomar uma atitude. Saiba que só você pode mudar isso. E como é feito isso? Faça como Jonas. Ore ao Senhor Deus e permita que Ele te conduza. Permita que Deus cure as suas feridas e trate do teu cardio, e trate do teu coração. Mas essa mensagem vai acabar daqui a 15 minutos, e a gente vai sair, daqui a pouco a gente come um salgadinho e vai embora, e que a vida continua a mesma coisa. Em nome de Jesus, que nós estejamos sendo incomodados pela ineficácia do nosso agir, e o Espírito Santo não incomoda ninguém. Eu estou assim, o Espírito Santo, não incomoda. A Bíblia te ensina, entregue as suas próprias concupiscências. A dificuldade não tem uma atribuição do mal para Deus. Fator que não é bom, não é atribuído a Deus. Quando isso acontece, são desejos do nosso coração. Mas eu preciso repetir, não é sobre o que você quer, é sobre o que Deus tem para a tua vida. Seja obediente. Olha, eu quero isso, tu queria. Eu tenho percebido, não quero viver nada disso que eu vou falar a partir de agora. Mas como é saudável às vezes um leito de hospital. Como diz o livro de sabedoria, um dos livros sapienciais, Eclesiastes, é melhor o dia do culto, do luto, do que o dia da festa, da celebração, porque lá você reflete que nós somos finitos nessa passagem de terra. Precisamos tomar atitude e entender que não é o que eu quero, é o que Deus quer para a minha vida. Não é o que a gente quer para essa igreja, é o que Deus quer para essa igreja. Não é direção de homens, condução de homens. Deus, me mostre os sinais. Mostra o caminho que eu preciso percorrer, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Outra realidade que eu quero despertar no coraçãozinho de cada irmão e irmã: fazer missões não tem nada a ver com a minha capacidade, e sim com o poder de Deus agindo na minha vida. Missões não é pela tua capacidade, missões não é pela tua força, é Deus agindo em nós e através de nós. Mas o fato aqui é quem nos chama. Quem nos chama é Deus. Se foi Deus que te chamou, tenha certeza da vitória. Não fique atento às vozes paralelas. Foi Deus que te chamou? Prossiga. Deus garante a vitória aos seus filhos. Deus é fiel, mas para tanto, seja obediente e fiel ao Senhor. Deus tem colocado pessoas em funções estratégicas, incluindo membros dessa igreja, para fazer uma sociedade refletir. Nós precisamos pensar: Deus, tu tem me colocado aqui para quê? Por quê? Mas naquele dia a barriga fica parecendo cheia de borboletas, tremendo.
As pernas parece que está dando um vento gigantesco. Começa a ter uma sudorese. Você fica nervoso, mas Deus te colocou lá para ser sal da terra e luz do mundo. Deus te colocou lá para fazer a diferença. E talvez a tua função seja tão somente não aceitar o suborno a qual grande parte de uma sociedade acha normal. Não entender que caminhada cristã é quando me falta tempo. É se posicionar com amor, com carinho, com cuidado, com zelo, abraçando, mas se posicionar. É entender que uma igreja que aprende requer mais tempo. Não dá para inchar, requer mais tempo. Você, mamãe, já ensinou a sua filha a lavar louça? Quantas vezes nós criticamos que a louça não está bem lavada, mas quantos foram lá e ensinaram a lavar a louça, ensinaram como é feito? Nós queremos cobrar das pessoas aquilo que nós não ensinamos. Mas a direção é assim, mas a forma é assim, a gestão é assim. Depois de um tempo ensinado, fala assim, não está fazendo por quê? Já aprendeste, já entendeste que é abrindo a palavra do Senhor. Garotada, quem tem 16 e 17 anos aí? Quem sonha em ser oficial das Forças Armadas? Qual a sua profissão? Pensa numa profissão no futuro. Quem pensa aí? Nada? Não consegui. Legal, podemos conversar. Eu sei aquela ruazinha, já fui algumas vezes. Eu sou do tempo, o Espírito revelando, que eu levei quando não era pastor jovem, líder de jovens, os adolescentes para IML, ver qual era a vida dura e o que acontecia, aqueles que se desviavam do caminho do Senhor e tomavam tiro na comunidade. Até aí que eu posso falar. Hoje em dia você sabe que a perita criminal, quando vai trabalhar ali o projeto onde entrou, onde saiu, essa realidade toda, você fica sentado, as pessoas vão fazendo e você tem uma câmera, uma tela. Antigamente não era assim. Era o cheiro do formol. É isso, é começar a trabalhar agora, é começar a ter essa visão agora. Não é sobre o que eu quero, não é sobre a minha capacidade, é sobre Deus na minha vida, Deus na nossa vida, é o agir do Senhor. Não podemos fugir dos planos de Deus para a nossa vida. Quando somos verdadeiramente obedientes ao Senhor, é inevitável que os planos de Deus sejam concretizados. A importância da oração na nossa jornada de fé. É no ventre do peixe que Jonas ora. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei, e Tu ouviste a minha voz. Irmãos, muitas coisas no nosso meio é além de conhecimento bíblico. É estrutura cultural. Eu recentemente conversando, foi pedido com uma liderança específica, não daqui, mas do Rio, foi pedido, só vamos ter educação quando um falar, o outro ouvir, ainda mais se for por internet, né, aquelas ligações. Nós temos que nos prostrar e entender que Deus tem agido no nosso meio. E nós precisamos continuar avançando, se essa for a realidade da igreja, se essa for a visão da igreja. Jonas relata que é no meio da angústia, no meio do momento que ele está sufocado, que Deus fala com ele. A dificuldade vem, mas Jonas também relata que Deus se faz presente. Quando ele sentiu que estava morrendo, que a sua alma desfalecia, Jonas fala que lembrou que Deus era o seu ajudador. O que nós temos feito no meio de tanta dificuldade, no meio de tantos desafios? Jonas sabia que em nenhum outro existia salvação. Missões é isso. Missões é entender o que Deus quer para a minha vida. É quando acabam as nossas forças, que fica a visão bem clara, ou melhor, óbvia, que é Deus agindo em cada um de nós. Fazer missões não tem nada a ver com a minha capacidade, apesar de entender que eu preciso me capacitar. Mas tem tudo a ver com o poder de Deus agindo na minha vida.
Outra realidade. A primeira quem te chama é Deus, eu já falei isso algumas vezes. A segunda, quem te capacita é Deus. E a terceira realidade é, quem concede a vitória é o Senhor Deus. Quem nos concede a vitória é Deus. Saiba que apesar dos desafios, Deus te concede a vitória. Jonas teve tantos e tantos desafios, mas Deus era com ele. Eu não sei quantos desafios você tem enfrentado, mas saiba que Deus é contigo. Não é uma história apenas, é realidade de vida. Mesmo que sua jornada de fé esteja sendo difícil, saiba que Deus te chama e que os propósitos dele, no tempo dele, todos eles vão se cumprir. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Vamos avançar, vamos avançar. Deus deseja de cada um de nós, deseja de você, que eu, que nós sejamos mensageiros da palavra dele. E foi dito aqui, dito lá embaixo, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como somos consolados pelo próprio Deus. Que é um motivo da resposta de tanto desafio, de tanta dor. Deus quer te tratar, te lapidar, missionário e missionária, para você ser um instrumento de restauração para outras vidas. É isso. 2 Coríntios 1:4 é a resposta. Eu não entendi, eu vim aqui querendo uma resposta. Essa é a resposta. Porque quando tiver dificuldade, falar assim, eu sei o que é ter uma pistola na cabeça por mais de uma vez. Eu sei o que é ter crescido sem pai. Eu sei o que é passar por dificuldade. Eu sei que você pode, porque o Deus que me sustenta é o mesmo que vai te sustentar. Agora abra a tua mão, levante para os céus e receba do mover do Senhor. Deus não permitiu que José, sendo sonhador, sofresse para nada. Gideão passando por dificuldade no meio de Juízes, uma dificuldade gigantesca. Juízes capítulo 6, não fosse para nada. A dificuldade da sua vida, quando colocada no altar do Senhor, transforma em potência para que almas sejam alcançadas, caráter sejam lapidados e que vidas sejam transformadas no nome de Jesus. Devemos estar cansados de ouvir sermões que não mudam, pessoas que falam, mas não fazem, testemunhos de vida que não têm diferença. Louve a Deus, porque temos contato um com o outro e sabemos, você tem feito aquilo que tu tem falado? Você tem feito aquilo que tu tem profetizado? Você tem feito aquilo que tu tem orado? Porque Deus agindo em nós, quem pode impedir a igreja do Senhor? Cristo em vós, Cristo em nós é a esperança da glória. Permita-me trazer as considerações finais, respeitando o tempo, o carinho, o amor, o início de um novo horário para essa igreja. Missões não se limitam em enviar pessoas para determinados lugares. Eu queria que tivesse uma coxinha agora e eu pegaria e falaria, missões também é vender salgado numa cantina e honrar os seus compromissos. Não é missões? Honrar os seus compromissos. Meu irmão, o irmão falou aqui dos missionários que cá chegaram no Brasil. A minha dissertação é sobre isso. Nesse período do século XIX. Interessante. 1800, 1900. Dali surge a casa de oração, porque a Constituição de 1824 proibia qualquer outra religião, a não ser a oficial. E aí nós tivemos a identidade, a característica de falar, vamos fazer cultos de oração, que hoje é transformado em células. Meu irmão, minha irmã, como nós precisamos aprender com os desafios.
Os desafios estão te lapidando, as dificuldades estão aperfeiçoando o povo de Deus. Deus tem cuidado de você, Deus não te abandonou. O deserto serve como lapidação, guarda isso no teu coração, guarda isso na tua mente. O deserto serve como lapidação. Quando você receber a bênção, você não receba a bênção só para você. Repito, José: por essa dificuldade eu consigo hoje salvar outras vidas. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Nada nem ninguém. Apesar dos nossos sentimentos, apesar das nossas dores, precisamos permitir que Deus trabalhe no nosso coração. Somos abençoados e nos tornamos abençoadores quando permitimos Deus agir no nosso coração. Deus transforma a nossa limitação em potência. Os nossos sofrimentos são fortalecidos no Senhor. Paulo sabia disso e deixa um texto marcante para a gente, porque isso eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e angústias. É por amor ao teu nome, por amor a Cristo, porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. A missão começa em nós. Deus deseja realizar a sua obra na minha, na sua vida. Deus deseja realizar a obra que Ele constrói para você. Cumpra a missão que Deus tem para a sua vida. Deus conhece a inquietude do vosso coração. É hora de orar verdadeiramente. É hora de agir, é tempo de avançar. Em nenhum outro há salvação. Deus te chamou para levar a palavra de salvação. Creia nisso. Faça como Jonas. Clame, ore ao Senhor Deus. Creia que Deus ouvirá a sua oração e te colocará em segurança, em terra firme, para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Minha oração tem sido que outras pessoas conheçam a obra que Deus tem realizado nessa igreja, a obra que Deus tem realizado na vida daqueles que se disponibilizam a serem pastoreados, pastoreadas. Deus tem uma obra na sua vida. Missões perpassa direcionamento geográfico. Começa em nós. Quero orar pela sua vida. A parte da noite é a celebração da ceia. É um momento de reflexão. Vamos continuar avançando para a glória do Senhor. Se assim você puder, se assim você desejar, solicito que fique de pé. Eu quero fazer 2 orações. A primeira é se você sente o desejo de um renovo espiritual. Eu vou pedir que você levante a mão, eu quero orar pela sua vida. E a segunda, Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe o Senhor. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás. Em tempos, talvez semanalmente eu peço um renovo de Deus na minha vida. Eu peço. Não é brincadeira não. Hoje eu ouvi uma coisa que é verdadeira. Ser crente verdadeiro é caro pra caramba, pastor. Mas eu quero te falar uma coisa. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário por nós. Você crê nisso? Nós vamos avançar. Nós vamos avançar. A minha segunda oração, para que essa igreja, de forma uníssona, firme, possa prosseguir. Não uniformidade, como estudamos, mas unidade,
respeitando a individualidade, mas unidade no Senhor, para alcançarmos mais vidas. Se você levantou a mão primeiro, da primeira oração, peço que permaneça em pé, eu quero orar por você. Senhor Deus, esses que levantaram a mão pedindo um renovo espiritual, conceda, Pai. Cuida, Senhor, deles. Cuida de nós, Senhor, precisamos de Ti, precisamos do verdadeiro Evangelho, que quando é pregoado, nós já estejamos vivendo. Senhor, precisamos da Sua graça. Faça, Senhor Deus, a obra do Senhor que está sendo realizada aqui ser conhecida, e que mais pessoas sejam impactadas, direcionadas. Nós queremos mais no Senhor. Capacita-nos, Senhor. Tira essa voz demoníaca, pensamento de enfermidade, de finitude, pensamento que não estamos nos sentindo bem, pensamentos que, e se morrermos, Senhor, tira esses pensamentos, nos dê a Tua mente, Cristo. Traga o renovo para esse povo que se disponibilizou em receber essa oração. Agora eu oro pela igreja, pela Tua igreja. Fala com a gente, Senhor. Nos envia projetos, estratégias. Fala com a gente, Senhor. Nos dê direcionamento. Queremos ser uma igreja relevante, uma igreja com finalidade que vai alcançar, Senhor, famílias que estão sofrendo, mulheres e homens cativos, até mesmo membros dessa igreja vivendo de uma forma que não é verdadeira, por dentro estão sofrendo. Senhor, transforma, muda a sorte, Pai. Continue enviando pessoas para cá. Que a graça de Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, o amor de Deus Filho, Cristo Jesus, e as doces, incontestáveis consolações do Espírito Santo esteja sobre nossa vida hoje e sempre.